Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui de novo, tá? Esse é o nosso segundo vídeo. Lembrando que esse vídeo, o link desse vídeo, ele só é distribuído no nosso grupo fechado no Telegram. Então, se você recebeu esse link por WhatsApp, por um outro meio, porque ele é um vídeo não listado, então não adianta dar a busca no YouTube que você não vai encontrar ele. Você só acessa com o link. Se você recebeu de alguém de forma privada, na descrição aqui você vai ter o link do nosso grupo fechado no Telegram. Entrando lá, você vai ter acesso a todos os vídeos, aos anteriores, aos futuros, aos comentários, algum material em PDF, alguma coisa, a gente vai jogar um monte de conteúdo lá. Por que é fechado? Porque a gente quer que essa informação fique entre amigos, né? Nós queremos ganhar as eleições, nós queremos colocar pessoas boas, principalmente nas câmaras dos vereadores, e se for aberto a todo mundo, nós não vamos ter essa vantagem que a gente quer. Então a gente está convidando pessoas que nós acreditamos que devam ganhar as eleições e acreditando que pessoas boas convidam pessoas boas. Então nós temos aqui um grupo de gente do Brasil inteiro com ideias boas e com um propósito bom, tá, pessoal? Então se inscreve lá e também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para também receber outros materiais listados também já na área de administração pública, tá? Então, no vídeo passado a gente falou sobre construção da persona, do eleitor ideal. Então, depois que você já tem isso anotado, nós vamos agora para um segundo momento, que é a construção da autoridade, tá? Por quê? Você só vota em alguém se você reconhece algum tipo de autoridade. Se você acha que aquela pessoa tem autoridade suficiente para representá-lo no Poder Legislativo, no nosso caso, na Câmara dos Vereadores aqui das nossas cidades, tá? Mas vamos lá, o que é autoridade? Autoridade não é fama. Primeiro ponto diferente. Então você não precisa ser famoso. Muitas vezes a pessoa famosa não tem autoridade, né? O contrário também pode acontecer. Mas então não é porque assim, ele é famosinho, ele tem seguidores em rede social, isso é autoridade. Autoridade é você ser reconhecido por algo, tá? E esse algo tem várias facetas de autoridade, tá? Então nós vamos trabalhar. É lógico que tem aquela autoridade mais tradicional, que advém de uma profissão, advém de um título, né, que você tem. Então nós vamos ver diversos candidatos se apresentando como doutor fulano. Por quê? Porque ele é um médico, né, ou um advogado, que também usa muito a expressão doutor. Doutor X, porque isso confere uma autoridade. Então eu imagino que um médico vai entender pelo menos de saúde e que se eu sou uma pessoa que quero que meu candidato trabalhe na área da saúde, é uma probabilidade de eu votar nele muito grande. Então só isso, só o título já confere uma certa autoridade. Nós temos diversos candidatos aí utilizando suas patentes militares, coronel, major, tenente, cabo, soldado, enfim. Por quê? Porque se o discurso vai ser segurança pública, ao ver um título desse, isso já o confere uma certa autoridade, tá? Então, mas também nós vamos ter outros tipos de autoridade, né? Mas eu preciso ser um médico, eu preciso ser um coronel aposentado para poder ter essa autoridade? Não necessariamente, tá? Dependendo da sua profissão, use a sua profissão, porque ela também te dá autoridade, né? Lógico que isso varia de região para região do país. Por exemplo, você vai ver alguns candidatos, principalmente no norte do Brasil, a enfermagem é muito valorizada, enfermeira X, né, pedindo seu voto. Por quê? Porque nessas regiões do Brasil, principalmente, a enfermagem é mais acreditada que medicina. Porque eles têm o médico como alguém que passa lá de vez em quando, que muitas vezes é arrogante, e não, o enfermeiro é aquele que toca, é aquele que está junto. Então é uma profissão extremamente respeitada no norte do Brasil. Então o título de enfermeira tal, é muito usado, muito mais do que nós aqui no Sudeste, mas também você atinge, você é professor fulano de tal, também você é professor da escola pública. Isso confere a você uma autoridade no sentido de ser uma pessoa comum, de ser um professor, de ser um lutador. Então, independente da sua profissão, tá? Você pode usar, isso confere às vezes uma certa autoridade, né? Tem um vereador da minha cidade, que não vou citar o nome, mas ele tem um nome, né, e o produto que ele vende, né? Isso dá autoridade, parece uma bobagem, mas a pessoa vê ele como um mascate, como um ambulante, né? Isso também dá autoridade. Dá uma autoridade do quê? Porque ele sabe o que é uma vida difícil, tá? Então a gente imagina, tire da cabeça que a autoridade é só você ter um título acadêmico, professor, doutor, PhD, ou você ter uma profissão de alto renome, médico, engenheiro, advogado, enfim, biólogo, né? Então, não, qualquer profissão tem autoridade, tá? Se você coloca lá que você é um motorista de aplicativo ou de táxi, taxista X, Y, as pessoas automaticamente vão entender que você tem autoridade, por exemplo, em trânsito, na questão do que é um microempreendedor individual, do que é ser autônomo, de como é que funcionam essas licenças. Então, se você vai representá-lo, se tua persona é esse tipo de pessoa, né, você certamente irá atingi-lo,
Tá? Então, autoridade não necessariamente precisa ser um título grande, precisa ser algo importante. Tá? Você pode ter, e aí tem outras formas de autoridade. Se você não conseguir usar autoridade no seu título, na sua profissão, você pode utilizar a autoridade no seu discurso. Tá? Se você é uma autoridade através de uma liderança comunitária, pelos trabalhos que você desenvolveu, tá? Isso é importantíssimo, ter autoridade. Mas qual a principal forma de se construir autoridade? E a forma mais efetiva, tá? É através do discurso. É contando histórias, é ensinando, é falando com as pessoas. Se você está aqui nesse segundo vídeo da nossa série, é porque o primeiro vídeo me conferiu autoridade. Você ouviu a minha mensagem, achou que eu posso saber as soluções de parte dos seus problemas, pelo menos específicos ao que a gente está discutindo, e se motivou a entrar no segundo. Então, para você, eu sou autoridade nesse assunto. Eu construí essa autoridade a partir da minha primeira apresentação. Tá? Isso fez você entrar no grupo do Telegram, fez você clicar no segundo vídeo, indicar para mais amigos, porque você sentiu essa autoridade. Então, através do discurso, né, você constrói autoridade. Né? Se as pessoas entendem que ele sabe dos meus problemas, isso já constitui autoridade. E aí vem um negócio bem interessante que eu queria deixar bem separado na construção de autoridade através do discurso. Você não precisa saber da solução dos problemas para construir autoridade. Porque a solução dos problemas, às vezes a gente quer ir direto para a solução. Uma hora eu faço um vídeo aí sobre análise de problema e criação de políticas públicas, é uma área que eu gosto muito, mas a solução do problema advém de uma série de contextos. Nós vamos saber como é que a Câmara vai ser montada, se vai ter recurso, se vai ter uma série de coisas. Mas você tem autoridade simplesmente com as pessoas reconhecendo que você sabe do problema. Tá? Porque é impossível você criar uma solução sem conhecer o problema. Então, se você fizer discursos afirmando que conhece os problemas, que sabe quais são os problemas, as pessoas vão reconhecer a autoridade. Tá? Só para dar um exemplo bem claro disso, foi a última eleição presidencial que nós tivemos, o candidato vitorioso, o atual presidente da República, ele não fez um número muito grande de promessas eleitorais na sua campanha. Mas o que ele fez foi basicamente um discurso de eu sei os problemas, principalmente ligado à corrupção, à velha política, à formação, enfim. Concorde ou não, mas o discurso foi justamente esse, eu sei os seus problemas. Então, para você construir autoridade, vamos supor que você queira construir autoridade de mãe de família, né, de alguém que sabe cuidar das crianças e sabe dos problemas das nossas crianças. Você contar dos problemas da sua escola, levar os seus filhos para a escola, isso constitui uma autoridade que as mães podem querer votar em você. Mesma coisa se você é um empresário e você descreve os seus problemas que você tem com a prefeitura para conseguir o alvará, para conseguir um horário de atendimento no comércio diferenciado. Você não precisa dizer exatamente o que vai abrir aos domingos o comércio, o que vai mudar, mas você simplesmente descrever os problemas. Isso é muito mais fácil porque... só entre nós aqui, achar que você já sabe as soluções para os problemas da vida pública, meu amigo, é uma baita de uma arrogância, é uma ilusão. Se você acha que sabe todos os problemas, cuidado, tá? Se você já foi eleito, você já sabe que vai quebrar a cara. Se você ainda não foi eleito, vai ser seu primeiro mandato. Se você está com esse sentimento que sabe as soluções dos problemas, então a gente conversa daqui uns 6 meses depois de tomado posse, você vai ver que é muito mais complexo do que a gente imagina. A administração pública é muito complexo. E você não sabe das soluções. Mas você saber dos problemas é o início para construir as soluções. As soluções não são mágicas, são construídas, é uma tentativa e erro. Nós vamos errar, nós vamos acertar. Tá? Então, é lógico que você pode ter ideias de nortes a serem seguidas, você vai ter propostas, porque você acredita, porque você viu isso funcionar em outros lugares, você quer trazer para cá. Isso é um ponto, mas pode ser que ele não dê certo aqui também. E aí nós temos que ter a humildade de trocar o projeto. Olha, tentamos implementar dessa forma, não deu certo, vamos para um segundo projeto. Tá? Então, não se preocupe, se você não sabe as soluções para todos os problemas, tudo bem. Demonstre que você tem autoridade em conhecer o problema, porque as pessoas já vão querer votar em você, porque ela fala, opa, esse cara ou essa mulher sabe os meus problemas, ele vai lutar para resolver. Tá? Então, primeiro ponto é isso. A autoridade não precisa ser construída necessariamente com soluções. Se você tiver, ótimo, exponha suas ideias. Tá?
Demonstrar que você entende do problema, né, de uma forma mais forte. Deixa eu ver aqui. Tá. Uma outra questão muito importante também, tá? Por que construir autoridade? Você fala assim, mas eu já sou carismático, eu já sou simpático, todo mundo me conhece aqui no bairro porque eu nasci, cresci, enfim, sou uma pessoa que participa da vida comunitária, ajudo as entidades do terceiro setor, sou ligado eu jogo futebol, eu estou no grupo de mountain bike, eu jogo truco com os amigos, enfim, eu sou uma pessoa conhecida e eles têm confiança em mim, tá? Se você tem só confiança, a gente confia num monte de gente, tá? É a melhor coisa do mundo, quando você tem confiança e agrega autoridade. Porque aí você não precisa ter tanta autoridade. Menos autoridade, ou seja, só autoridade de você já demonstrar que conhece ele. Porque ao dizer eu sou do bairro e as pessoas confiam em mim, nada mais você está me dizendo que você tem uma certa autoridade de conhecer o seu bairro, de conhecer a vida da sua comunidade e de conhecer os problemas dela. Com certeza, se você é esse cara que frequenta tudo, você ouve os problemas dela. Então demonstre essa autoridade, né? Porque se você tiver confiança mais autoridade, o voto é certo. Tá? As pessoas vão votar em você com toda certeza. E como construir autoridade? Tá? Como a gente falou, discuta os problemas. E uma outra forma muito importante de construir autoridade, seja que nível de autoridade você quiser. Seja uma autoridade formal, uma autoridade por uma profissão, por um status social, seja uma autoridade informal, por ser uma pessoa caridosa, por ser uma pessoa que as pessoas gostam, ou uma autoridade que ser alguém que é corajoso, que tem ímpeto de resolver os problemas. Seja a forma como você criar autoridade, uma outra forma é contando histórias, né? As próprias histórias são importantes. Mesmo as histórias das suas derrotas. Muitas vezes as histórias de derrota nos conferem mais autoridade que a história da vitória. Dá exemplo clássico, esses dias circulou muito um vídeo do Silvio Santos contando as derrotas dele no início, que fecharam as portas da televisão e tudo mais. Isso deu a ele uma autoridade como empreendedor. Quando eu escuto a história, eu falo, nossa, esse cara sabe se superar. Então as histórias das suas derrotas, daquilo que não deu certo, isso vai dar uma autoridade que você conhece o outro lado. Aí as pessoas tendem a gerar empatia com quem teve dificuldade, com quem sofreu, com quem perdeu um filho, quem perdeu um parente, com quem perdeu tudo na vida ou teve que vir de baixo, enfim. Conte a sua história. A sua história te dará autoridade. Não acredite que as pessoas já conhecem a sua história. Por mais que você nasceu e foi criado no bairro, as pessoas não conhecem a sua história. Você precisa contar a sua história. Faça isso de uma forma elegante, que não pareça arrogância, mas sempre coloque as suas histórias no meio. E aí mesmo que você me perguntar, Matheus, eu não tenho boas histórias. Eu tenho 22 anos, sou um candidato jovem e não tenho boas histórias. Eu vivi muito pouco, como é que eu vou ter história? Conte história de outras pessoas, tá? Não que como ela se fosse sua, isso é mentira, você estaria mentindo. Conte fábulas, conte histórias do que você ouviu e diga que essas histórias o inspiraram. Porque isso também vai te conferir autoridade. Porque a partir do momento que eles percebem, opa, esse cara é um cara que escuta boas histórias. Ele escuta os outros, né? Então, conte, olha, eu vi um senhorzinho um dia me chegou e falou tal coisa. Você não tem histórias, você conta as histórias de outras pessoas que elas te contaram, ou que você leu, ou que elas chegaram a você de alguma forma. E aí você tem que fechar com o que você aprendeu dessa história. Tá? E aí isso também vai te ajudar a conferir autoridade. Tá? Então, contar histórias é importantíssimo, é fundamental. Né? Depois, se vocês quiserem, nós podemos fazer um vídeo só sobre como montar histórias. Tá? Só para adiantar, existem várias técnicas de estruturar uma boa história, até a própria história. Uma técnica das mais clássicas é chamada teoria do monomito, né, ou jornada do herói, tá? É uma teoria que vem lá dos anos 40, que foi a teoria usada pelo Bolsonaro na sua última eleição, inclusive ele usou até a expressão mito, que é a própria expressão que a teoria dá. Então ele seguiu bem ao pé da letra a construção da história dele em torno da jornada do herói aí. Então tem um livro que do Campbell, quem quiser se aprofundar, mas quem entrar no YouTube e colocar Jornada do Herói,
vai ter vários textos explicando uma técnica clássica de roteiro. Então você adapta a sua história com essas etapas aí do roteiro e você já tem uma boa história. Tem outras técnicas de storytelling, também de como contar histórias, tá? Então dá para pesquisar. Qualquer coisa vai colocando aqui nos comentários que quiser um vídeo específico sobre a jornada do herói, sobre como compor esse arco narrativo para contar as próprias histórias ou história terceira, a gente faz um vídeo sobre isso. Mas contar a história é fundamental. Conte as próprias histórias, conte boas histórias dos outros. Se for dos outros, nunca esqueça o porquê você aprendeu, o porquê que essa história tocou e como isso vai refletir na autoridade de você estar numa Câmara dos Vereadores defendendo essas pessoas. Você precisa provar que você as entende, tá? Seja pelo conhecimento formal ou informal, tá? Então, eu acho que é isso. Sobre autoridade, tá? E sobre autoridade, depois tem uma outra questão muito importante, tá? Que concede muita autoridade, que é a prova social, tá? No próximo vídeo nós vamos estar falando especificamente de prova social, só para vocês terem uma ideia do que é a prova social. Quem tiver vou dar uma historinha, vou contar uma história, né? Você está numa estrada, tranquilo, num lugar bem ermo aí do Brasil, e de repente vê 2 restaurantes, um de cada lado da pista, né? Imaginar uma estrada pista simples. E você pode parar nos 2 restaurantes. Um está lotado, o outro está vazio. Qual que você vai? Provavelmente no lotado. Por quê? Porque você viu uma prova social. Então, no próximo vídeo nós vamos ver como que isso pode ser usado em campanha, como é que funciona a prova social no íntimo das pessoas, tá? Então, gostou desse vídeo? Peço que indique para os candidatos, para os amigos seus, passa o link passa o link do nosso grupo fechado do Instagram. Quem não recebeu o link está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, tem do nosso grupo fechado, você entra lá, você vai ter acesso ao vídeo anterior e aos próximos, é só por lá que você vai receber esse tipo de material, tá pessoal? Então, obrigado e até mais, espero ter ajudado de alguma forma.